child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Olá, pessoal do Cinematologia. A gente está aqui hoje com a Priscila Buiar, a Valentina de Stupid Wife, que concedeu essa exclusiva pra gente. Oi, Pri, tudo bem? Tudo bom, Fred? Primeiro queria agradecer, a oportunidade de estar aqui, sendo entrevistada por você, muito legal. Já conhecia a cinematologia, já seguia, já acompanhava, então para mim é uma honra realmente estar aqui fazendo essa entrevista. Uma honra pra gente aqui da Cine também. Eu sou uma grande Legal. fã sua e da série. Olha, obrigada. E a gente está começando um projeto novo que é para falar sobre o cinema nacional e o independente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua carreira no cinema independente, na área do YouTube, né? Como você começou. Então, eu acabei me formando em artes cênicas, que é mais teatral, né? Quando eu, enfim, fiz a época da faculdade. E aí, depois que eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu naturalmente senti, assim, que a minha formação estava muito nessa parte do teatro, que eu precisava me especializar um pouquinho mais no audiovisual. Então, eu comecei a fazer vários cursos mais dessa área. E aí, falei, cara, preciso colocar tudo isso em prática. Como é que eu vou saber se eu tô sabendo me posicionar para a câmera, se eu aprendi ou não? E a câmera tem uma coisa da gente ficar muito insegura, né? Então, falei, preciso treinar isso. E aí, fui atrás de fazer websérie, de fazer cinema independente. Entrava muito na época do Facebook. Tem vários grupos, né, do pessoal de cinema que está cursando cinema. No Rio de Janeiro tem a Academia Internacional de Cinema, tinha a Darcy Ribeiro na época, o FRJ de Niterói, enfim. E aí tinha o pessoal lá, a gente precisa fazer aqui um curta de formação do último ano. Até o pessoal aqui de São Paulo também, às vezes, vai ter um curso de férias, a gente está precisando de atores. Então eu fui buscando essas oportunidades, né, para estar aprendendo com o pessoal, para estar fazendo network. E aí a minha carreira vem basicamente disso, assim, dos curtas-metragens, que eu adoro, porque eu acho que também exige muito da gente, assim, o longa, você tem um tempo ali de contar a história, né? A websérie, você tem um tempo ali de destrinchar um pouco mais a história. O curta-metragem não, ele é muito condensado. Então, você conseguir contar tudo que tem de importante sobre o seu personagem, sobre a história, naquele curto espaço de tempo, é sempre um desafio. Mas eu acho muito gostoso. E as webséries também foi meio que isso, assim. Começou a crescer muito, né? O YouTube, a internet e tal. E essa galera nova, com vontade de produzir conteúdo, que muitas vezes não tem um patrocínio, ou que não tem, assim, uma grande estrutura, mas quer fazer acontecer. E eu sou muito dessa galera. Então, já participei aí de várias produções, já participei de vários canais. E agora eu tô aqui, né, com o Stupid Wife. Você falou sobre os curtas. Você tá com 2 para sair, né? Eu tô com um longa-metragem e um curta-metragem. O curta é o Holocausto. É o Som do Silêncio, que foi inspirado no Holocausto Brasileiro. Como é que foi a construção da sua personagem para esse curta? Foi. Eu sei que ela é bem densa, né? Foi. Nem acredito que eu consegui gravar aquilo, assim. Você provavelmente já assistiu o documentário do Holocausto. É muito impactante, muito pesado, né? É muito pesado. E eu fiquei, assim, até envergonhada de, como brasileira, de não ter estudado isso no colégio, porque faz parte da história do nosso país. Às vezes a gente fica estudando Segunda Guerra Mundial lá fora, e isso aconteceu aqui, assim, nossa, chega a me dar vontade de chorar. Tão perto da gente, o pessoal de Minas tem isso mais próximo deles ali, então é mais conhecido na região, mas o resto do país ninguém sabe que isso aconteceu. Então eu me senti, assim, honrada com o convite de contar essa história, porque ela precisa ser contada. Mas foi um baita desafio, assim, porque representa tudo, a minha personagem, né? Tudo o que eu
não acredito, tudo que eu não quero ser, tudo que, assim, foi uma vilã, acho que é a minha primeira vilã mesmo. E o curta conta um pouquinho sobre a clínica em si, sobre como era ali com os pacientes, né? E eu era a principal representante, assim, do que era a sociedade, do que era a clínica, do que eram os funcionários, os diretores. Então, assim, tudo que tinha de pior eu tive que encarnar para fazer aquele trabalho. Então, umas 2 semanas antes, eu já comecei a ficar muito, muito, muito mal, porque eu fui vendo todas essas referências, assim, de filmes de Tarantino, de Segunda Guerra, o próprio documentário, o livro da Daniela Arbex, né? Fui me alimentando de tudo isso, e eu tinha uma cena de tiro, inclusive o ator, que é o protagonista, é o meu melhor amigo. Então eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Assim, tive que fazer essa aula de preparação, mas também não é não é uma coisa que, entendeu? É completamente distante de mim, mas eu precisei fazer para me aproximar daquela preparação física também, porque a gente tem que ter uma postura, tem que ter um manuseio. Foi bem desafiador, assim, mas eu acho que é muito importante também que essa história seja contada, que a gente continue trazendo voz para essas pessoas, que a gente não deixe isso se apagar, né? Sim. E do outro, que é o longa? O longa é uma longa história. Esse longa ele foi gravado antes da pandemia, foi em 2019, 2020. E aí, será que eu posso falar isso ou não? Deixa eu pensar. Será que eu solto esse spoilerzinho? Enfim, é que ele se passa dentro de uma sala de cinema. Então, o maneiro desse filme é assistir no cinema. E aí, com essa coisa dos cinemas fechados e tal, não seria o melhor momento para soltar essa história. Mas eu espero, assim, de verdade, que saia esse ano, que eu tô muito animada. Foi bem legal de fazer. Chama a gente pra cobrir ele também. Pois é, vou chamar, com certeza. Avisa a gente pra pré dele. Você falou sobre o quanto é difícil construir uma personagem, essa vilã que você fez. E depois, com o processo contrário, como é que você sai da personagem depois? Como é que você, Priscila, faz pra sair disso, dessa densidade toda da personagem? Assim, de outros trabalhos que eram mais leves, eu não senti tanta dificuldade, mas desse especificamente, eu lembro que a semana seguinte que eu voltei pra minha casa, eu fiquei praticamente uma semana, assim, eu não conseguia entrar na internet, porque tudo parecia muito banal perto do que a gente estava trabalhando, sabe? E aí eu falei, cara, fui fazer terapia, obviamente, muito importante, inclusive, mas eu fui fazendo coisas que me trouxessem pra minha realidade. Então, vou desfazer minha mala, vou aqui lavar minha roupa, vou fazer a minha comida, vou voltar pra minha rotina de academia e voltar pra minha realidade, pra você conseguir se distanciar daquilo, porque não tem como, né? Se você é sensível, aquilo vai reverberando, vai te fazendo mal. E o que foi muito bom é porque logo em seguida, acho que uma semana depois exatamente, a gente gravou o especial de Natal. Então ali eu já cortei também, a Valentina, a família, que meu filho já foi para uma outra vibe. Mas esse longa-metragem de terror também, nossa, eu só queria gravar e acabar logo com aquilo. A minha cena é um plano sequência, assim, então, cara, foi, sei lá, 6 horas de terror, sabe? Na atuação ali no drama intenso. E aí foram 2 dias seguidos só gravando. Eu falei, nossa, acabou, vamos virar essa página, vamos em frente. Mas eu acho que é isso, eu tento cuidar do meu psicológico, né, fazendo terapia, e fazer coisas que eu gosto, coisas que me tragam pra mim, assim, sair com meus amigos, fazer uma coisa que me traga pra minha realidade. Eu acho que tão importante quanto a gente embarcar é a gente conseguir voltar pra quem a gente é, porque a gente vê, né, casos de atores que às vezes não conseguem sair, né? Não conseguem sair. Exatamente, porque quando o personagem é muito intenso, é difícil mesmo, mas você tem que saber se desconectar, porque senão acaba ferindo muito, né, a nossa pessoa física, né, que a gente fala. Assim. Pri, você é amante de todas as artes, né, pelo que eu posso ver acompanhando. O que você mais gosta no cinema, Eu vi que você gosta do Van Gogh, né, na questão das pinturas. Sou apaixonada. Como que você descobriu, o que te fez gostar, o que te chamou a atenção pra arte como um todo? Pra arte como um todo? Sim.
Eu não sei nem dizer, assim, porque eu acho que não é a gente que escolhe a arte, né? A arte que nos escolhe. Faz todo sentido. Você me contou um pouquinho da sua história de vida também, antes da gente começar a entrevista. E é isso, a arte te atravessa, assim. Mas comigo foi muito cedo. Eu acho que com 9 anos eu comecei a fazer teatro. E nessa época que eu comecei a adolescência também, que é uma época que a gente tá muito... entendendo quem a gente é, nossos sentimentos e tal... Eu me expressava muito através da pintura também. Então foi um meio ali de eu colocar pra fora o que eu sentia, o teatro também. E aí a história do Van Gogh foi muito aleatória. Eu fazia muitos quadros, assim, aí já tinha enchido minha casa de quadros. E aí eu fazia quadro para dar de presente pra todo mundo. E aí um primo meu pediu, ele falou, faz esse quadro aqui do Van Gogh. Eu não sabia quem era, porque eu era bem criança, e eu olhei a foto lá e falei, legal, vou fazer. E aí comecei a fazer, gostei muito da técnica, depois fui pesquisar sobre a história de vida dele, fui ler o Cartas para Theo, que eu acho um livro, assim, maravilhoso. E eu acho incrível, assim, como ele se doou para a arte dele, né? Ele só vendeu um quadro em vida, isso é muito chocante, mas aí você vê a essência do artista, né? De não fazer pela fama ou pelo dinheiro, ele fez pelo amor, o amor que ele tinha pelas pessoas, assim, eu sou muito fã. Você tem um quadro favorito dele? Todos, né? Não, mas eu gosto muito de Noite Estrelada, que foi o primeiro quadro que eu fiz dele. Gosto muito de Amendoeiras em Flor também. E o balé, como que ele entrou na sua vida? Então, do balé eu comecei um pouco mais adulta já, né? Foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas não tive oportunidade quando era criança. E aí, agora, recentemente, assim, com 28 anos, quase 30, eu falei, quer saber? Vou aprender uma coisa nova. Não como não quero seguir uma carreira de bailarina, não é isso, até porque na cidade isso não tem como, né? O seu corpo ele já está formado, ele já está estruturado, então tem as limitações físicas. Mas como um hobby mesmo, assim, para conseguir me expressar com a dança e para dar consciência corporal, que é uma coisa que ajuda muito no meu trabalho. Aí descobri uma escola muito legal, que tem uma turma adulta. A minha turma é muito maneira. A minha professora tem, 60 e poucos anos. As minhas colegas, a maioria às vezes é mãe, fez na infância, aí parou 10 anos, aí voltou agora. Então assim, ninguém ali tá se comparando com ninguém tá julgando ninguém. A gente vai, a gente ri, a gente se diverte, sabe? É aquele momento ali de uma terapia mesmo, de você não pensar em nada, vou dançar, vou aqui me expressar com o meu corpo. E é muito gostoso, assim. Comecei agora a sapatilha de ponta, que eu acho uma vitória, que é super difícil, mas estou conseguindo realizar esse sonho, muito legal. Você disse antes que começou com a arte, tipo, desenhando, para conseguir se expressar. Você escreve também? Então, hoje não tenho escrito muito, não, assim, tá bem tudo muito corrido, né? O último ano foi muito, muito, muito corrido. Mas eu gosto de escrever. Quando eu era mais nova, eu escrevia muita poesia. E tem um exercício que eu gosto muito de um livro... esse livro é maravilhoso, inclusive. Vou até te recomendar. Chama O Caminho do Artista. Esse livro... Já ouviu falar? Sim. Mas pode me falar, só que me falaram, leia. Não falaram sobre. Para todos os artistas que às vezes estão num momento de crise, assim, que você tá com algum bloqueio, ou você acha, não, essa carreira artística, eu não consigo, eu não sou roteirista, eu não sou música e tal. Ele é um livro que tem vários exercícios para estimular a sua criatividade. E aí tem um exercício que eu gosto muito, que é o Morning Pages. Todo dia de manhã você vai e escreve várias páginas. Pode ser bulhufas, assim, qualquer coisa, você só coloca para fora. Que eu acho muito importante também pra gente se perceber do que tá sentindo, do que você quer modificar da sua vida, de quais são os seus sonhos. E tem vários relatos no livro de pessoas que depois pegam tudo isso e transformam em um roteiro ou transformam em um livro. É um exercício bem legal. E dentro do cinema, se você não fosse atriz, você seria o quê? Alguma outra área que chama atenção? Essa é boa. O que eu seria? Não sei, eu acho que um dia ainda vou me aventurar em outras coisas, assim. Eu acho que todo mundo acaba dando palpite um pouquinho em outras áreas, mas eu quero me desafiar mais pra frente. Não sei se dirigir,
ajudar na parte de roteiro, assim, eu gosto muito de ler, então talvez, acho que quando eu for mais velha, posso escrever alguma coisa, posso criar, enfim. Nesses projetos independentes também eu acho muito legal, de outros canais que eu participei, eu já fui assistente de direção, eu já fui preparadora de elenco. Legal. Já dei palpite ali na parte da criação de caracterização. Então eu acho legal é isso, né? A gente experimentar também. É bom você ter uma noção de cada área ali que compõe o resultado final. E esse mundo das fanfics, como é que ele chegou pra você? Foi já com o Estupro do Arif ou você já tinha feito alguma coisa com base em fanfic antes? Não, nunca tinha feito. Foi a primeira vez. Eu confesso que eu não acompanho muito, assim. É um mundo à parte pra mim. É quase um universo paralelo, né? Depois que você entra pra ele. E daí falam de umas fanfics que eu fico assim, gente, de umas pessoas completamente aleatórias. Você fala, mas aonde? Bom, falando das fanfics, vamos falar um pouco da Valentina agora? Vamos. E como foi a construção da Valentina? Como ela chegou pra você? Você precisou fazer teste? Então, não fiz o teste, falei algumas vezes já sobre isso, assim, que já conhecia a pontuação e eu queria muito trabalhar com elas. E eu meio que acho que a Priscila tinha algum outro projeto pra mim mais à frente, assim. E aí ela não queria me colocar neste projeto. Mas aí foram fazendo testes, acho que não encontraram ninguém, assim, do perfil. Já tinham encontrado a Luísa, né, a Priscila Reis, que faz a Luísa. E aí, enfim, a produtora me mandou mensagem pelo Instagram mesmo, falando: "Ih, então, tem um teste aqui da pontuação e tal." Eu nem entendi, falei, gente, mas eu já era amiga da Nathalie, da Priscila, do Rodrigo, falei, porque ninguém me mandou um WhatsApp aqui, né, falando, tá, uma coisa super formal. Mas acho que elas quiseram seguir até um protocolo que outras pessoas fizeram. Elas me mandaram um texto do teste, já com uma urgência, porque já tinha umas datas de gravação, já tinha todo o elenco fechado, as locações e tudo. Aí eu fiz o teste, fiz a distância mesmo, gravei na minha casa, e aí deu certo. Acho que todo mundo te pergunta o que você tem em comum com a Valentina, né? E o que não tem? O que você não traria da Valentina pra tua vida? Olha, isso é legal. O que eu não traria... mas eu gosto das características da Valentina, assim. A gente não tem praticamente nada em comum, eu acho. Tem coisas bem diferentes, assim, principalmente de Valentina da época da faculdade, que ela é super marrenta, mandona, chatona ali e tal. É completamente diferente, mas foi a cena que eu mais gostei de gravar, foi a do primeiro episódio, que eu olho os vídeos, assim, e a galera amou muito aquela cena. Tem muitos... Sei lá, às vezes eu entro no TikTok e fico vendo uns edits assim. Falo, cara, a galera amou essa Valentina. E eu mesma olho e não me reconheço. Eu falo, cara, que maneira, que construção maneira. Mas nem parecia, sabe? Imagina ficar pegando o biscoito da pessoa, jogar uma mochila em cima da mesa. Eu jamais faria isso. Mas foi muito legal. E aí o que a gente tem em comum, eu acho que a Valentina adulta já é mais próxima de mim. Assim, no sentido de... Não foi tão desafiador de fazer, porque acho que todo mundo tem um lugar em si de batalhar por um amor, batalhar pela sua família. A relação que ela tem com o Léo também é muito gostosa, mas eu também não tenho isso com ninguém. Acho que é uma coisa que você tem às vezes com um irmão. Como eu tenho uma irmã, não tem muito esse lugar de brincadeira, de um cutuca ali, o outro cutuca aqui. Mas foi muito bom, assim, fazer a Valentina. E você falou do lugar de brincadeira com o irmão. Como é que é com o Tomás? Cara, o Tomás, a gente nunca sabe o que vai sair dali, assim. Ele é uma criança, né? Então, pra ele não tem definido o que é brincadeira, o que é trabalho. Apesar dele já estar um pouco mais velho, hoje ele tá com 5 anos. Na primeira temporada ele tava com 4. Então, assim, você tem que respeitar muito também o que ele propõe. A gente tem o roteiro, óbvio, a gente tem as falas. E hoje, já conhecendo ele, tem umas cenas que eu vejo, assim, 10 falas, tudo mais. Eu falo, gente, ele não vai falar isso, né? Enfim, vamos lá. Então, você estuda ali, mas você tem que improvisar, saber jogar com o que ele te dá também. Porque, afinal de contas, é uma criança. Sim.
Eu soube que dá pra negociar com ele com Pringles, né? Por aí? Sim, dá pra negociar muito com Pringles. E ele tem essa coisa de uma competitividade, né? Que ele criou com você, com a brincadeira de eu ganhei. Menina, toda hora. É muito engraçado isso, assim, porque ele tem umas coisas que ele pega também, né, pra memória dele. E aí, como a maioria das nossas cenas agora são competindo no videogame, na piscina, a gente tava também, a gente gravou uma cena lá que a gente tava brincando, competindo, ele olha pra mim, a primeira coisa que ele fala, mas eu ganhei, hein? Até hoje, tipo, muito E aí tempo isso depois. funciona como um estímulo pra ele, pra colocar ele pra fazer mais. Sim. É, cena de videogame, a cena do chantilly, essas daí ele fica gravando enquanto deixar. A do chantilly ele queria comer todo o chantilly. Eu tinha que negociar um pouquinho, vai, coloco na sua mão, aí em vez de limpar ele comia. Ou eu colocava um pouquinho no dedinho dele. E os perrengues pra gravar? A gente sabe que pra produção independente você tem pouco tempo, né? Então você tem que fazer muita cena durante um dia só. Sim. Como funciona isso pra você? A primeira temporada foi bem difícil, assim, apesar de que o foco era mais as cenas da Luísa, né? Ela tinha muito mais cenas do que eu, então eu tinha um respiro maior. Mas para a equipe como um todo foi bem cansativo, porque as diárias acabaram se estendendo bastante. Agora, para a segunda temporada, a gente conseguiu determinar assim, gente, vamos gravar 12 horas, é 12 horas mesmo, porque senão fica muito exaustivo. Porque tem dias que você tá aqui gravando cenas de uma carga dramática muito intensa, depois você tá gravando aqui que o casal tá muito feliz, depois o casal se separou, depois o filho aconteceu isso e aquilo, então você fica numa montanha russa e aquilo emocionalmente te cansa, né? Então não é só o tempo de trabalho físico ali, é o emocional também. Mas é muito gostoso, porque é aquilo que eu falei que desde o início eu buscava, né? Essa experiência. Você tá aqui, agora você desliga a chave, você tá ali, você tá exercendo, se conhecendo. Eu fico assim realmente muito honrada com a oportunidade, porque me trouxe uma confiança também e um aprendizado muito grande. E o que a gente pode esperar para a segunda temporada? O que você pode falar a respeito? Ai, meu Deus, sempre um medinho neste momento. Ai, posso falar uma coisa que a gente não falou ontem, que é super explosiva. Que a segunda temporada está chegando aí muito em breve, mais breve do que todo mundo espera. Então acho que todo mundo vai ficar feliz com essa notícia. A gente não tem uma data exata ainda, mas é muito em breve. Tá saindo do forno. É. E tem caminho pra terceira, né? Eu espero que sim, né? Como fã de Valu, eu espero aí que ela tenha um final muito bom. Pri, só mais duas coisinhas pra gente encerrar. Misturando a Valentina, misturando todas as suas personagens. O que te incomoda mais na vida e no trabalho? O que me incomoda? Uhum. Não é um incômodo, assim, mas uma coisa que eu gostaria de modificar para um futuro e que eu acho que seria muito legal é ter mais tempo de exercer o meu trabalho. Então hoje eu sou muito dividida, assim, entre atriz, modelo, influenciadora, dona de casa, sabe? Muito corre, muito perrengue. Então eu sinto que eu não consigo Enfim, eu tento dar 100% de mim, mas eu sou a pessoa que quer dar 200%, sabe? Eu vejo Cate Blanchett fazendo aquele filme, né? Que ela fala alemão, toca um instrumento. A Jenna fazendo Wandinha, fazendo a cena do esgrima, Eu fico assim, gente, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero ter coisas também. Então, pro curta-metragem, né? Como eu disse, eu fui fazer uma aula que me ajudasse na postura física da minha personagem. O balé me ajudou muito nas cenas de bachata. Agora eu comecei a fazer luta, porque eu quero muito fazer uma personagem de ação. Então eu quero ter tempo para me dedicar profundamente a esses personagens, assim. Então o meu incômodo seria isso, se eu pudesse mudar, mas tomara, em breve. Torcendo muito. E a dimensão da quantidade de fãs que vocês têm agora? Como é que foi sentir tudo isso, de ter fila na porta para quando vocês estão chegando? Esperava essa dimensão toda? Não! Eu acho tudo muito doido, eu fico assim, gente...
Eu não consigo entender, assim, tipo, a minha ficha não caiu, na verdade, porque eu só tô lá fazendo meu trabalho, sou uma pessoa normal, dentro de uma vida normal, que tá ali exercendo sua profissão. Mas cara, assim, é muito incrível as mensagens que a gente recebe, as cartas que a gente recebe, e daí quando a gente conhece as pessoas pessoalmente, sabe, que a gente dá um abraço e a pessoa fala alguma coisa assim, tipo, você naquele, sei lá, você postou alguma frase de um livro, de alguma coisa, e isso aqui me motivou, me mexeu num lugar, e eu fui lá e fui atrás do meu sonho, eu tô aqui graças a você. Eu falo assim, caraca, que honra, sabe? Mas eu acho que isso é a arte, ela tem esse poder de transformar a vida do outro, tocar o outro, e isso é muito gostoso, assim, não vou esquecer nunca. A Reza até brincou ontem, a gente fez um vídeo lá da entrada, ela fala, amiga, quando a gente estiver velhinha, a gente vai olhar esses vídeos e lembrar disso com tanto carinho, a gente não vai nem acreditar, lembra daquela época que a gente entrou naquele lugar. Sei lá, é muito especial. Falei que eu ia fazer só mais duas, mas você falou de uma cena de ação, não tem como não lembrar da Angelina Jolie. Quanto você ouve de ser a nossa Angelina Jolie brasileira? As pessoas falam que parece um pouquinho, assim, mas eu sou super fã dela. Tava ali conversando com ela agora há pouco, que eu sou muito fã, não só da atriz em si, óbvio, gosto muito do trabalho dela, mas eu sou muito fã da pessoa. Acho que ela chegou num patamar que ela usa a imagem dela, o nome, a carreira, a influência dela, podem modificar o mundo. Então eu acho uma inspiração. Encararia um Tomb Raider? Com certeza, estou pronta. Ai, gente, vamos fazer a versão nacional? Oba! Ai, muito bom. E foi muito bom falar com você. Agradeço a oportunidade que você deu pra gente. De verdade. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz aqui. Sou muito fã, tô aqui realizando um sonho de estar dando essa entrevista. Obrigada a você pela oportunidade. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu acho que é isso, assim, eu quero agradecer todo mundo que tem divulgado a série, assistido a série, divulgado o nosso trabalho, feito chegar a tantas pessoas, né? Talvez hoje eu tô aqui porque alguém foi lá e mandou mensagem. Enfim, a gente tá chegando em lugares aí inimagináveis graças aos fãs. Então, obrigado, nosso trabalho é pra vocês e obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, gente, obrigada. So I better use my legs and run before it is too late to flee. I feel there is no other way. It's what I can do, what I can do. Then I want to be with you, but you know there's music too. Don't let jealousy hurt you. Stop this, get right. Stop this.